Olá, meus amados irmãos. Eu quero compartilhar um pouquinho agora sobre os pontos teológicos da teologia reformada. Como eu já disse, o termo calvinista é pejorativo, mas o termo reformado se deu para distinguir a teologia reformada ou a teologia suíça, o movimento suíço, da teologia luterana e de outros movimentos que já existiam, como o catolicismo, por exemplo. Então, o termo mais adequado é reformado, ou seja, cosmovisão reformada, movimento reformado, teologia reformada. Mas como já virou costume e já pegou, então é muito comum nós lermos e ouvirmos isso tudo como um sinônimo de calvinismo. E por isso nós usamos aqui também no título das nossas mensagens, no título dos nossos estudos. A teologia reformada, ela se distingue dessas outras teologias, dando ênfases em alguns pontos. Por exemplo, na teologia reformada se defende a absoluta soberania de Deus. Diferente, por exemplo, da teologia arminiana, que tem como assunto da sua teologia a autolimitação de Deus e o livre-arbítrio, na teologia reformada, Deus é absolutamente soberano. Isso na prática quer dizer que acredita-se que Deus tem o controle e determina tudo quanto existe e acontece. Um outro ponto importante é o monergismo, ligado à questão da salvação. Por causa dos estudos e dos ensinos de Agostinho, tanto Lutero como Calvino e os outros reformados, os outros reformadores e os reformados, defendem que a salvação é totalmente pela graça de Deus. Não há nenhum tipo de participação ou de cooperação humana. Enquanto no arminianismo se ensina uma cooperação humana em resposta à graça preveniente, na teologia reformada não. O homem é completamente passivo no processo de salvação. A obra de salvação é obra de um só. Como diria Agostinho, é obra de Deus. Agostinho dizia que se há qualquer tipo de participação humana no processo da salvação, a graça é não graça. Ela já deixou de ser a graça de Deus. Porque Deus não opera sozinho para revivificar o homem, para resgatar o homem, para regenerar o homem da sua morte, da sua escravidão por ocasião do pecado. Um outro ponto importante é o conceito simbólico e representativo dos sacramentos. Enquanto na teologia católica os elementos se transformam no corpo de Cristo, e na teologia luterana os elementos estão juntos ao corpo de Cristo. No pensamento reformado, a partir de Bullinger, de Calvino, que fizeram um acordo chamado Consensus Tigurinus, os elementos da ceia simbolizam e representam de forma real e factual o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Um outro ponto importante é a eleição. Então a salvação, ela acontece por um ato de eleição de Deus. Todos estão perdidos e carecem da glória de Deus. E Deus, sendo amoroso, Deus sendo gracioso, ele escolhe alguns para receberem a salvação. Um outro ponto é a doutrina dos pactos. Na teologia reformada, cresce no pacto das obras e no pacto da graça. Ou seja, Deus fez um pacto com Adão de obediência, ele deveria obedecer não comendo fruto do conhecimento, e aí então, pela desobediência
Deus então faz um pacto com a humanidade, porque Adão era o representante da humanidade, de graça, para salvar, para redimir esse homem. Então, em todas as escrituras nós encontramos duas alianças ou dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça de Deus. Um outro assunto que é importante na teologia reformada é os usos da lei. Na teologia reformada, diferentemente de Lutero um pouco, diferentemente de outras linhas que são antinomistas ou que têm uma certa resistência com a lei de Deus, no movimento reformado a lei de Deus é bem vista. Ela ainda está em uso, a lei está em uso, está em vigor. Então, segundo as escrituras, há três usos da lei. A lei revela o pecado, a lei conduz o pecador a Cristo, que é o aio, e agora essa pessoa que está em Cristo regenerada, ela tem o conhecimento da vontade de Deus conforme a revelação na lei, e ela então se utiliza isso para andar em santidade. A lei é um padrão moral, é uma norma para a vida, para que a pessoa possa agradar a Deus. Quebrar a lei é pecado. O apóstolo João diz que o pecado é transgressão da lei. Logo, para os reformados, se a lei não está em vigor, ou se não há lei, não há pecado. E isso promove a libertinagem, promove o afastamento da pessoa de Deus. Porque é a lei que revela a vontade de Deus, a moral de Deus, a santidade de Deus e o padrão de vida que devemos viver diante dele. Um outro assunto é a lei e o evangelho. Os reformados dividem a Bíblia em duas partes. Não somente Antigo e Novo Testamento, mas em lei e evangelho. Ou seja, em toda a Escritura nós encontramos a lei, que é o conhecimento do pecado e a punição do pecado, e nós encontramos o Evangelho, Deus fazendo um convite, trazendo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Tanto o povo do Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, que eles bebiam Cristo, a fonte de salvação e de vida era Cristo, como o povo do Novo Testamento também a fonte de vida é Cristo. Não há outro mediador, não há outro Senhor, não há outro Salvador senão Cristo. E não há uma outra lei que revela o pecado e pune o pecado a não ser a lei de Deus, que é conhecida também como a lei de Moisés. Um outro assunto importante é o governo da igreja, o governo representativo. Enquanto o governo da Igreja Católica é episcopal e de outras igrejas seguem também o governo episcopal, as igrejas de linha reformada que surgiram na reforma, no pós-reforma, seguem um governo democrático representativo, ou seja, a eleição de líderes para o cuidado da sua igreja, a eleição de pastores, de presbíteros e de diáconos, que são os ofícios da igreja, para que a igreja seja governada e caminhe conforme a vontade do Senhor. Um outro assunto também é a diferença que a teologia reformada faz de livre agência para livre-arbítrio. Ou seja, o homem foi criado por Deus com uma liberdade de escolher algo contrário à sua natureza. Após a queda, ele perdeu essa liberdade. E agora o homem anda conforme as suas inclinações. Ele é escravo do pecado porque a sua inclinação é pecaminosa. Portanto, ele permanece tendo uma liberdade moral. Ele permanece tendo capacidade de escolha para assuntos naturais e para assuntos morais. E essa liberdade ela não se aplica no relacionamento com Deus, onde ele está morto e escravo dos seus pecados. Então, por isso na teologia reformada chama-se de livre agência, não de livre arbítrio. Um assunto que é importante e que é o resultado de toda essa cosmovisão, é a questão dos decretos de Deus.
Na teologia reformada, assim como nós vimos no arminianismo, há o ensino de uma ordem dos decretos de Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 11, fala que Deus predestina ou ele faz aquilo que ele faz por causa do conselho da sua vontade, que acontece antes da fundação do mundo. Deus tem um plano eterno, Deus tem uma vontade eterna. E como ele executa essa vontade? Como que nós conhecemos essa vontade? É aí onde surge, então, a doutrina dos decretos de Deus. E nós temos duas linhas dentro do movimento reformado. Uma linha se chama o supralapsarianismo, aqueles que acreditam que Deus decretou todas as coisas antes da queda de Adão. Bom, nessa linha, o primeiro decreto divino é o decreto de predestinar alguns para a salvação e vida eterna e predestinar outros para a perdição e o castigo eterno. O segundo decreto divino é o decreto da criação, onde Deus, então, decide criar todas as coisas. O terceiro decreto é o decreto de permitir que os homens caiam no pecado. O quarto decreto é o decreto onde Deus fornece os meios para a salvação, ou seja, Cristo e o Evangelho. E o quinto e último decreto é o decreto de aplicar aos eleitos a salvação. A segunda linha, que é mais vista na Confissão de Westminster e na boca de muitos pastores reformados, é chamada de infralapsarianismo, que quer dizer que na queda, ou por causa da queda, Deus então decreta aquilo que ele entende por bem determinar. Bom, o infralapsarianismo diz que a eleição divina de algumas pessoas para a salvação e a rejeição de outras para a condenação ocorreram na mente de Deus após haver ele contemplado todo o gênero humano representado em Adão caído e perdido no seu pecado. Bom, isso é desenvolvido para respeitar a revelação bíblica, que mostra que Adão foi criado perfeito e com uma liberdade perfeita também, inclusive de escolher algo contrário à sua própria natureza santa e perfeita. Bom, diante disso, há uma ordem dos decretos aqui no infralapsarianismo. O primeiro decreto é o decreto divino da criação. Antes da fundação do mundo, Deus decreta primeiro que ele vai criar. O segundo elemento é o decreto da permissão da queda. Deus, então, ele permite, através de meios misteriosos e de uma possibilidade que ele imprime no interior do homem, a queda. O terceiro decreto divino é o decreto da eleição, onde Deus escolhe algumas pessoas para a salvação de todos aqueles que estão caídos e longe de Cristo. E o quarto decreto é o decreto de prover os meios para a salvação. Por essas razões, na teologia reformada, a ordem da salvação, a Ordo Salutis, é apresentada tendo o chamado eficaz e a regeneração como os primeiros elementos da ordem da salvação. Lembrando que no arminianismo, os primeiros elementos é o arrependimento e a conversão, porque Deus é passivo no processo de salvação. Ele salva com base naquilo que ele sabe aqueles que vão crer. Aqui não. Aqui no pensamento reformado, todos estão perdidos e Deus, então, de forma ativa, de forma presente, soberana, Deus, então, desses todos que estão perdidos, escolhe salvar alguns e rejeita ou deixa com que os outros perdidos
continuem na sua perdição e ele condena no juízo final definitivamente. Por causa dessas coisas, então, nós podemos dizer que na ordem da salvação, o chamado eficaz, a eleição, é o primeiro elemento e depois a regeneração. Da regeneração vem todos os outros elementos. Isso pode ser de forma simultânea ou pode ser um após o outro. E a única diferenciação aqui é didática, para que possamos entender todo o processo de salvação. Bom, esse é o pensamento reformado, a teologia reformada de forma resumida. Eu compartilhei com os irmãos alguns pontos onde nós poderíamos abranger muito mais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que juntos possamos entender um pouco dessas importantes teologias no meio evangélico e protestante. Que Deus o abençoe.